Pessoal, vamos iniciar mais uma aula de Química com o assunto separação de misturas. Nós temos aí a separação de misturas heterogêneas, que são os processos de decantação, filtração, separação magnética, catação, peneiração, dissolução fracionada, levigação, ventilação, flotação, cristalização fracionada e extração. E aí nós temos o primeiro processo, que é o decantação. Pode acontecer entre um sólido e um líquido, ou entre dois líquidos. Primeiro exemplo, nós vamos verificar aqui a mistura de areia com água. O que acontece? A areia é mais densa, podemos dizer que é mais pesada, ela fica, depois de um tempo ela sedimenta. O que é sedimentar? É ficar no fundo do recipiente. A areia fica no fundo do recipiente, que nós também chamamos de decantar. E aí tiramos a água com auxílio de um bastão. Esse bastão, ele ajuda a não passar areia, então ele vai impedir o que passe areia. Você retira toda a água e nesse recipiente fica apenas o sólido. Outro exemplo é o óleo e a água. Os dois não se misturam, ou seja, é uma mistura heterogênea. O óleo é mais leve, ele fica na parte de cima e a água fica nessa parte. Então, com o auxílio desse equipamento de laboratório chamado de funil de bromo, você abre essa torneira até retirar toda a água e depois fica apenas o óleo. Outro processo de separação de mistura é a filtração. Para que você faça um processo de filtração, você precisa de um papel específico para fazer um filtro. Pode ser também um filtro de pano, depende do que você tiver. Coloquei o exemplo do café, porque nós fazemos a filtragem desse café. O sólido fica do recipiente e o líquido passa. E aqui nós temos mais um método, que seria de líquido e sólido. O sólido fica na parte do filtro e o líquido passa. Outro exemplo de ar e pó é o exemplo do ventilador. Sempre que falarem de filtração e associarem isso ao aspirador de pó, lembre-se que é um processo de filtração do ar e do pó. Então, você retira aqui, sujeira com o ar, está puxando a sujeira com o ar, a sujeira fica no filtro e aí o ar sai pela parte de cima. Esse é um processo de filtração. Separação magnética. Separação magnética funciona quando se tem um metal misturado em outra substância, então você passa o ímã e o ímã retira o metal, deixando apenas no recipiente a outra substância. Processo de catação, um processo super simples, conhecido de vocês do dia a dia. Então vocês têm aí exemplo. Quem já viu a mãe pegando o feijão e tirando, verificando se tem algum grão estragado ou se tem alguma pedra no feijão. Hoje é bem mais raro isso acontecer, mas antes acontecia muito e ainda pode ser que aconteça, dependendo da qualidade do feijão. Outro exemplo é separar as reciclagens. Vem a reciclagem misturada a papel, plástico, alumínio, então quer apenas tirar o alumínio. Passa-se a reciclagem e as pessoas retiram só o alumínio, ou seja, só as latas. Esse é um processo manual. Um outro processo é a peneiração, processo super simples. Quando você faz um suco de laranja, de abacaxi, você passa na peneira. Para quê? Para tirar os resíduos que estavam no suco. Então, o caroço, os pedacinhos de fiapos. Então, você passa na peneira para deixar o suco com a melhor qualidade. Pode ser também no processo de fazer um bolo. Peneira-se a farinha para que o bolo fique mais macio. Esse é um processo de peneiração. O processo de dissolução fracionada. Para acontecer um processo de dissolução fracionada, você precisa de dois sólidos. Exemplo que eu coloquei aqui, areia e sal. Um exemplo bem conhecido, areia e sal.
você coloca dentro da areia e sal água. O que vai acontecer? O sal ele se mistura com a água e a areia, ela como é mais pesada, vai ficar no fundo do recipiente. E aí nós usamos um processo chamado de filtração. Nesse processo nós usamos a filtração para não passar resíduo de areia. Poderia ser usado também o processo de decantação. E aí nós temos aqui, fez a filtração, a areia fica nessa parte, no filtro, e passa apenas a água e o sal, porque o sal é solúvel em água. E aí, para você tirar o sal ou a água, ou seja, para separar os dois, a água do sal, você usa um processo chamado de evaporação. Aquece essa mistura de água e sal até evaporar toda a água e aí no final você fica só com o sal. Se você quiser retirar a água, você precisa usar um outro tipo de equipamento de laboratório que se chama condensador e tem que fechar o sistema. Você consegue coletar de um lado a água e no final do recipiente ficar com o sal. Esse também é um processo de dissolução fracionada. Outro sal e areia, não é o cloreto de sódio, é o nitrato de prata. Você coloca a água, solução aquosa de água e sal. O sal mistura, o nitrato de potássio mistura com a água. A areia mais uma vez fica no fundo. E aí você separa a areia da solução. E depois você separa o nitrato de potássio, como foi feito na anterior, aquecendo usando a separação de evaporação. Então, tanto faz o sal, cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, quanto o nitrato de prata. Levigação. Levigação é um processo muito usado em garimpo, porque você tem a água, quando eles encontram o ouro vem misturado com a areia. E aí você passa-se jatos de água, ou passa esse recipiente dentro da água, e a água vai afastando a areia do ouro. Ou pode até levar a areia, dependendo da quantidade de água, e embaixo fica apenas o ouro, porque o ouro é mais pesado que a areia. Ele tem uma densidade maior que a areia. Temos um processo de ventilação. Nesse processo de ventilação é muito comum, muito usado para tirar o arroz da casca. Então se bate o arroz. Antes era feito de forma manual, em alguns lugares ainda, em agricultura familiar ainda é feito manual, mas em agriculturas grandes geralmente se usa processo mecânico, tudo automatizado. Então bate-se o arroz, passa-se um jato de vento, era como se ligasse um ventilador, e aí o ar que sai do ventilador, o vento que passa do ventilador, tira toda a casca, ficando apenas o arroz na parte de baixo. Isso acontece também com a soja. E aí vai ensacar esse arroz. Um processo de flotação. Esse processo de flotação é o inverso do processo de decantação. Então, você mistura lá dois sólidos. E aí, o que acontece? O sólido mais leve fica na parte de cima e o outro líquido, que é mais pesado, fica na parte de baixo. Isso aqui é uma estação de tratamento de esgoto. Então, toda a sujeira do tratamento de esgoto, ou pelo menos toda a sujeira que é mais leve que a água, vai para a parte de cima. Retira-se essa sujeira. É a mesma coisa que retirar essa parte aqui. E aí fica embaixo só a água e os outros sedimentos que são mais pesados. Que aí nós vamos utilizar um outro processo de separação. Mas flotação, em específico, é quando a substância mais leve fica na parte de cima. E aí você consegue retirar ela. Cristalização fracionada. Você tem dois sais. E aí você vai verificar qual deles é solúvel em água.
E aí tem água quente ou água fria, ou água à temperatura ambiente. Nesse caso aqui, aqueceu a água, nós temos dois sólidos aqui, e um deles é solúvel em água quente. Então, o que aconteceu? Quem é solúvel aqueceu o processo, quem é solúvel em água quente mistura-se com a água, fica uma mistura de água com esse sal, e o que não é solúvel em água quente precipitou. O que é precipitar? É ficar no fundo do recipiente. Ele decantou aqui embaixo, ele sedimentou. Então, precipitar é isso, sedimentar, é ficar no fundo do recipiente. Você retira essa parte com a água e fica embaixo só o sal que precipitou. E aí, para você separar esse outro sal da água, usamos o processo de evaporação. Por isso que ele fala cristalização fracionada, porque você vai usar aí mais de um processo para fazer essa separação. Extração. Extração é quando você tira o sabor da substância. Exemplo, um chá. Exemplo, a erva mate. Exemplo, o café. Retorno aqui o café. O café ele faz dois processos de separação. Um deles é filtração e o outro é a extração. O que tira o sabor do café? Exemplo também do chá mate e dos outros chás. Que aí você tira o sabor da erva, o sabor da planta. Isso é um processo de extração. Pode ser uma erva doce, uma erva cidreira, camomila. Então, os chás são processos de extração. Separação de misturas homogêneas. Então, aqui nós temos alguns processos para a separação de misturas homogêneas, que pode ser evaporação, já utilizamos nos processos de dissolução fracionada anteriormente, destilação simples e destilação fracionada. Então, o que é evaporação? Evaporação é quando você tem uma solução homogênea, ou seja, que apresenta uma única fase, e aí você aquece. Geralmente são misturas de água e sal, já que a água é o nosso solvente universal, ou seja, a maioria das coisas é dissolvida em água. Então, eu tenho como exemplo aqui como que é feito o sal de cozinha. Você retira a água do mar, coloca ela dentro desses recipientes quadrados aqui e espera a água evaporar. Conforme a água vai evaporando, vai ficando no final dos tanques apenas o sal. E aí retira o sal, coloca-se aqui e manda-se para um tratamento para depois ir para o consumo. Então, um dos maiores produtores de sal de cozinha é o estado do Rio Grande do Norte, no Nordeste, né? Então, lá eles produzem muito sal de cozinha retirado da água do mar. Outro processo que nós temos aí é a destilação simples. Essa destilação simples você pode fazer tanto em um sistema fechado quanto em um sistema aberto. Então, eu posso trabalhar isso entre um sólido e um líquido, ou líquido e líquido. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se eu trabalhar um líquido mais um líquido, eu posso colocar dentro desse recipiente acetona misturado com água. O que vai acontecer? A acetona tem um ponto de ebulição menor que da água. Então, quando chegar ali pelos 38 graus, 40 graus, a acetona vai evaporar. E no final do recipiente vai ficar apenas a água. Então, a acetona vai evaporando aqui. Chega nesse condensador. Essa parte azul indica que está passando jatos de água fria, que é para resfriar o recipiente. A substância chega aqui em forma de vapor, encontra um ambiente frio e ela começa a fazer a condensação. O que é a condensação? É a passagem do estado gasoso para o estado líquido. E aí você consegue retirar essa substância do outro lado, dentro de um recipiente. Mas, para isso, você precisa ter um sistema fechado. Aqui é um termômetro que vai indicar a temperatura da mistura. Com isso, você vai ter referência. Exemplo, se o álcool chegou a 78 graus, você sabe que o álcool vai evaporar.
Então, 78 graus, o álcool começa a evaporar, começa a passar aqui as bolinhas de vapor de álcool, chegou aqui, contra um ambiente frio, passa pelo processo de condensação e retorna para o estado líquido. E no final do recipiente aqui fica apenas a água. Podemos fazer com sólido e líquido. Exemplo, misturar a água em um sal, como nós já falamos. Tanto podemos separar ele por evaporação quanto por destilação simples. Na destilação simples, você vai esperar a água evaporar e no final do recipiente vai ficar apenas o sal. E do outro lado, você consegue retirar a água. Um processo bem conhecido aí, um exemplo bem conhecido de vocês, é o processo de destilação fracionada. Eu falo bem conhecido porque nós usamos como referência a torre de destilação do petróleo. E para isso, pessoal, tem que ter o ponto de ebulição das substâncias. O que é ponto de ebulição? É quando a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, nós temos aqui o propano e o butano. Você vai ter o petróleo. Depois de fazer a limpeza, decantação para tirar os resíduos e filtração, o que você vai ter? Apenas o petróleo. E aí nós começamos a tirar os derivados do petróleo. Exemplo, aquece até 20 graus, você tira o butano e o propano. Retirou, continuamos o aquecimento. Lembrando que esses processos são processos em sistemas fechados, porque você quer utilizar todas as substâncias dessa mistura chamada petróleo. E aí nós aquecemos até 150 graus mais ou menos, retiramos a gasolina. Continuamos aquecendo até 200, retira-se o querosene. Continua o aquecimento, retira o diesel. E aí, por último aqui, o óleo combustível e as resinas lubrificantes e parafina. E aquele piche que vai no asfalto é o resíduo do petróleo. É ele que se usa para fazer asfalto. Pessoal, esse processo de destilação fracionada também pode ser o inverso. Você pode trabalhar ele em temperaturas frias, ou seja, vai resfriando e vai tirando temperatura. Coloquei para vocês aqui um exemplo bem conhecido e bem utilizado, que é no processo de tratamento de água. Esse processo de tratamento de água, nós usamos dois processos de separação de misturas. Um deles é a decantação e a filtração. Então, retira-se a água da represa, dos rios, lagos, retira da represa, vai para a estação de tratamento, coloca-se algumas substâncias químicas, como sulfato de alumínio, cal, cloro, para quê? Para fazer uma floculação. Essa floculação é para tirar os resíduos que tem nessa água. Então, bate ela, que é uma hélice, bate ela, depois espera, ele faz a floculação e aí ele vai sedimentar, o que nós chamamos também de decantar. As sujeiras sólidas, mais pesada que a água, vai ficar embaixo e aqui fica a água. E aí o que acontece? Nós pegamos essa água, passou aqui, ó, decantação, a parte sólida e mais pesada está embaixo, pegamos essa água e passamos no filtro. Esse filtro que é feito de carvão ativado, esse carvão ativado ele tira algumas impurezas da água e deixa a água mais límpida. Passa-se pela areia e o cascalho. Então, o filtro é chamado de filtro de carvão ativado, porque tem o carvão ativado, areia. São vários tipos de granulometrias de areia, não é apenas um tipo de areia. E depois o cascalho. E aí sai a água. Essa água ainda não está própria para o consumo. Se perguntarem para vocês, pode consumir essa água? Ainda não. Porque você tem que colocar cloro nessa água para matar as demais bactérias. Ou cloriforme fecais, enfim, todas as bactérias que tem. Você tem que colocar cloro, se adiciona cloro. Por isso que muitas vezes a água chega na torneira mais esbranquiçada. É excesso de cloro.
não tem problema, é só deixar a água em repouso e depois você pode consumir a água. Mas se tomar quando ela está esbranquiçada, pode ser que aconteça alguma reação, como uma dor de barriga, enfim. Mas na maioria das vezes a água chega normal nas torneiras. Colocou o cloro? Ou você pode ferver essa água que ela fica também própria para o consumo. Vai para o reservatório e em seguida vai para as nossas casas. Esses são os processos de separação de mistura. Até mais e até